Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do Debate Show, programa que vai ao ar pela VV8 TV e plataformas. Hoje, junto do mestre Júnior Paes, estaremos entrevistando e batendo um super papo com a Daniele Carvalho, a Dani Brasil. Boa noite, Júnior. Boa noite, Capelli, tudo bem? Hoje, dia especial, né, Capelli? Vamos entrevistar de novo aí a Dani. A Dani, que eu até brinquei com ela, que ela tem um cabelo azul, a gente tem um barba azul e ela de cabelo azul, olha que beleza. Ela é diferente. Então, tá aí. É isso aí, boa noite, Dani, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de novo, falando mais um pouquinho, né, da minha pessoa, por que eu tô no meio político, se você pode confiar ou não, as propostas. Um prazer estar aqui novamente, Juninho. Legal. Dani, dá um resuminho pra gente. Como você chegou a trabalhar como técnica de enfermagem? Como que foi para você? Então, eu sempre tive esse sonho desde criança de atuar na área da saúde. Certo. Só que eu me casei muito cedo, tive filho cedo também, então eu fui adiando esse sonho. Correto. Então, um pouquinho antes da pandemia, nos anos de 2017 e 2018, eu falei, não, agora chegou a minha vez. Então eu estudei, fiz Senac, uma excelente escola, com excelentes professores, amo todos vocês, professores. E aí eu decidi que era isso mesmo que eu queria, me formei. Infelizmente, no momento eu ainda não estou atuando na área, mas já trabalhei na área da saúde há um bom tempo atrás. Correto. E a política, como que chegou até você? A política eu acho que está no sangue, né? Porque eu sempre fui política em todos os ambientes que eu tive. E a política chegou na minha vida lá pro, assim, ser politizada, né? Porque política a gente faz todo dia. Foi nos anos de 2017 para 2018. Nós queríamos mudança no país, muito escândalo, muita corrupção, a vida ficando cada vez mais difícil. E com o advento do bolsonarismo, embora algumas pessoas possam até não gostar, nos deu uma esperança de futuro melhor, né? De uma pátria melhor. Então eu comecei a ficar mais politizada, a ficar mais informada. As plataformas digitais foi assim um boom na minha vida e acredito que na vida de muitas pessoas, porque ali nós tivemos informações. É claro que você tem que filtrar o que é fake e o que não é, né? Porque a plataforma tem de tudo. E ali a gente pôde realmente ter acesso ao que estava acontecendo em tempo real. Uma coisa acontece em Brasília, no Mato Grosso, no Pará, já está na mídia, então você acompanha. Então isso foi muito legal, porque eu comecei a ficar mais politizada, a ficar mais informada e assim tentar fazer diferença no meio que eu vivo, que eu vivia e também na minha cidade, né? Certo. E quando você entrou na política, é que você começou a atuar em movimentos? Na realidade, eu sempre tive um sonho de fazer parte de movimento. Sempre, sempre, sempre. E quando eu via aquelas manifestações, principalmente na Paulista, através do Facebook, YouTube, eu falava, Deus, eu quero estar lá. E eu comecei a participar do movimento conservador. Infelizmente, ao longo do trajeto, não foi possível a permanência nesse grupo, né, nesse movimento, por divergências mesmo, ideológicas e também políticas. Eu saí, mas eu quero agradecer por ter começado lá. Participei e ainda participo, né, de um grupo que é onde tem vários movimentos, como Avante, como IBC, Escolas Abertas, eu participo desse grupo, e também do Instituto IBC, que é o Instituto Brasil Conservador, que é do Rogério Parado, o pai dele também é presidente, então eu participo desses movimentos. A maioria das manifestações da direita que acontece em Campinas, estou sempre presente junto com esse grupo. E assim, foi um sonho realizado que eu quero permanecer, continuar, né? Porque eu acho que isso incentiva o povo a estar lutando pelos seus direitos, principalmente pela sua cidade, estado e país. E é assim que começou, né? Toda essa movimentação no Brasil. A Dani, quando entrou nesses movimentos, ela abraçou várias bandeiras, né? Vários Sim. movimentos e tal. Cita pra gente alguns. Como Bom, que foi? Como política hoje, eu sou candidata a deputada estadual, então eu tenho sim algumas bandeiras que eu quero defender. A primeira delas é o PDL 22. O que é o PDL 22? Ele susta os efeitos e o decreto 65.021/20, que institui a contribuição previdenciária de 14% sobre a aposentadoria e pensões do professor, do Estado. Foi feito na época da pandemia pelo João Dória, tentando ali, né, minimizar o efeito do lockdown, que ao meu ver foi algo assim que não deveria ter acontecido, tanto que a ciência mostra hoje
inclusive os estudos só esqueci o nome agora do instituto, que é da Inglaterra, dizendo que o lockdown não teve aquele efeito que se esperava, ao contrário, né? Gerou uma quebradeira imensa, não só no estado de São Paulo, mas também no mundo. No país, no mundo. Né? Isso, e em contrapartida, o ex-governador, graças a Deus, João Dória, tentando ali minimizar, né, as cacas que ele fez, ele instituiu esse decreto, que foi contra aquilo que os professores aposentados queriam. Gente, vamos parar para pensar, né? Num contexto ali onde um professor aposentado aí do estado de São Paulo ganha R$ 2.500, com desconto de 14%, é R$ 350. R$ 350 descontado ali no contra-cheque do professor aposentado. E esse dinheiro, gente, é dinheiro. Num contexto onde o salário mínimo é R$ 1.200, R$ 350 é dinheiro. É coisa. E aí foi então criado o PDL 22, que tenta, né, tirar esse desconto que é abusivo e até inconstitucional. Foi criado o PDL 22 então para retirar essa sandice que o João Dória criou. Só que infelizmente, né, ele tinha tudo para ser aprovado, tudo para ir para frente, mas os professores infelizmente sofreram uma rasteira aí, né? O representante do governo, na época, eu até anotei o nome dele aqui, gente, mas agora eu esqueci. Deixa eu só ver aqui. O presidente da Alesc, Carlão Pignatari, ele apresentou 2 emendas. O projeto já estava para ser votado, já estava para ser sancionado, já estava para ser derrubada essa sandice, só que aí veio o Carlão Pignatari, propôs 2 emendas, teve as assinaturas, foram 19 assinaturas favoráveis a essas 2 emendas, e o PDL voltou de novo para as comissões. E os professores estão aí na luta. Infelizmente, eles não estão sendo reconhecidos. O professor, em média, ele trabalha 30 anos para se aposentar. E quando ele está perto de se jubilar, vem essa rasteira e tira os direitos do professor. Eu nunca vi, de verdade, em países que são sérios, você taxar alguém que já é aposentado. Poxa, se ele demora 30 anos para se aposentar, então quer dizer que nessa média de 30 anos, ele contribuiu. Então, por que ele teria que contribuir mais? E tem mais, gente. Muitos professores, eles são sozinhos. Ou seu cônjuge morreu, ou se separaram, ou os filhos moram distante, ou não têm filhos. E isso, para eles, é algo assim... É algo pesado. Tem professor que chega a passar necessidade de alimento dentro da sua casa. E aí vem um governo, vem deputados que disseram que seriam representantes dele, não só dele, da população, e faz isso. Só que o mais engraçado é que no salário deles e no benefícios deles, você não foi mexido. Pelo contrário, aumenta. Na pandemia eu não vi um parlamentar mexer no seu salário e falar, olha, não, eu vou abrir mão dos meus benefícios e metade do meu salário vou abrir mão também para ajudar os mais necessitados. E tem mais, num país sério, eu não estou dizendo que o Brasil não é, estou dizendo que nós estamos caminhando. Num país sério, o professor não é tratado assim. No Japão, existe monarquia, existe rei. O único profissional que não precisa se curvar para o imperador é o professor. E sabe por quê? Numa terra onde não há professor, não pode haver imperador. Então, eu como candidata, espero ser eleita, vou defender sim o PDL 22. Quero o apoio dos professores do Estado, porque juntos, ninguém faz nada sozinho. Nós vamos conseguir aprovar o PDL 22 e vamos rever casos de outras categorias também, porque não é só o professor que com certeza sofre esse abuso. E quando você mexe outros em uma, também. você... Aparece outro, mas a gente tem que começar por algum lugar. Correto. Então vamos começar pelo PDL 22, vamos fazer ele ser aprovado e vamos fazer ser reconhecidos. Tem um texto que eu gosto muito para encerrar a questão do PDL. A mão que balança o berço é a que rege o mundo. Mas eu quero acrescentar que a mão que balança o berço rege o mundo, sim, e o professor auxilia no caminho. Então eu quero estar honrando os professores que me ensinou e ensina os meus filhos no caminho justo, correto e bom, no saber e no aprendizado. Vocês merecem ser honrados. Não existe democracia, não existe governo, não existe reinado sem alguém que nos auxilia nesse caminho. Então podem contar comigo, PDL 22, no que depender de mim, e há de ser aprovado sim. E muito obrigado mais uma vez pelos esforços que vocês
fizeram, fazem e farão pelo nosso país. Um beijo, um grande abraço a todos os professores aposentados e aos meus também, né? Que ao longo do meu caminho me ensinaram, principalmente aí da área da saúde técnico de enfermagem. Não vou citar nomes para não ser injusto com ninguém, porque às vezes a gente esquece. Ô Capelli, o Paulo Almeida está aqui com a gente, mandou boa noite. Opa, Paulão, obrigado, hein? Marcelo Carmona, Beleza, também Marcelão. está com a gente. Mariana, aqui está Moraes Eduardo, deve ser Eduardo Moraes, é isso? Também está conosco. E a Márcia Aparecida também está aqui, já mandando boa noite pra gente, tá certo? Tá certo, eu agradeço vocês por estar nos acompanhando a Dani, mostrando o que ela deseja fazer com a eleita deputada. Dani, Escola Cívica Militar. Escola Cívico-Militar, a gente pode ir no mesmo parâmetro do PDL 22, porque tem a ver com o professor também, né? A Escola Cívico-Militar deveria... como que eu poderia... Vou tratar um pouco antes. Infelizmente, a escola que é paga pelo contribuinte, porque eu não gosto de chamar nada de público, porque o dinheiro não é público, o dinheiro sai de algum lugar e sai do bolso do contribuinte, deveria ter o mesmo ensino que a Escola Notre Dame dá para os seus filhos, que é uma das melhores escolas que tem em Campinas e na região também, na RMC. A escola periférica deveria ensinar a mesma coisa que o Notre Dame ensina, que o Liceu ensina, que o Adventista ensina, entre outros, mas infelizmente pelas más gestões e as más políticas que são implementadas, não é. E aí a gente tem que partir para outros modelos. E aí a gente chega no modelo cívico-militar, que é tentar resgatar essa qualidade que deveria ser obrigatória, já que não existe escola pública, mas existe escola paga pelo contribuinte. Então você pode colocar ela numa questão que é privada. A gente tem que usar esse modelo para tentar resgatar o ensino que foi de qualidade no passado. Infelizmente, eu não sou dessa época, eu peguei a transição, mas eu acredito que o senhor foi dessa época e o senhor lembra? Você. Perdão, você. Já me deixou 10 anos mais velho. Não, vou falar de você então. Você foi dessa época e você lembra que a escola particular era uma opção para os maus alunos, para aqueles que eram expulsos, aí eles não conseguiam vagas em outra escola, ia para lá. Hoje é o contrário. Hoje ele é questão de sobrevivência do saber. Para você ter uma ideia, o contribuinte, no meu ponto de vista, ele é roubado 2 vezes. Por quê? Ele paga imposto para manter a escola, né, a escola chamada pública, mas se ele quiser que o filho dele tenha uma oportunidade na vida, e não estou desmerecendo aqui, porque meus filhos estudam em escola municipal também, se ele quiser que o filho dele tenha uma oportunidade melhor na vida, ele tem que fazer algum esforço, algum sacrifício, deixar de comprar alguma coisa ou comer arroz a vida inteira para que seu filho estude numa escola particular. Isso está errado. Isso deveria ser uma opção. Eu não quero que meu filho estude na escola paga pelo contribuinte chamada pública, eu vou colocar ele no Liceu, eu vou colocar ele na Adventista, eu vou colocar ele na Batista. Deveria ser uma opção, não algo fundamental, crucial para que seu filho tenha uma oportunidade melhor na vida. E nesse sentido eu defendo a Escola Cívico-Militar, porque a própria POESP, que é o Sindicato dos Professores, informa que 65% dos índices de violência escolar não existe na escola cívico-militar. Num contexto de 100%, a violência é em média 40%. Isso é muito baixo. É bem baixo. Também a questão administrativa chega a ser 61% melhor do que a escola que não é cívico-militar, que é a escola pública, né? O índice de aproveitamento de ensino é incrível. Pelos dados do PISA, que é o exame aí, né, que coloca as escolas do mundo inteiro no ranking das melhores, o aluno da escola cívico-militar, se, né, ele tivesse dentro desse ranking, ele ficaria entre os 20 primeiros do mundo. Então, olha só, nós podemos ter uma escola chamada pública, mas que é paga pelo dinheiro do contribuinte, boa, de qualidade, mas infelizmente a gente tem que colocar a escola cívico-militar, porque de forma contrária a gente não consegue. Infelizmente, dentro da escola que é paga pelo contribuinte, você vê muita ideologia.
O professor não está lá para ensinar ideologia, ele está lá para ensinar português, matemática, ciência, geografia e assim por diante. Ele não está lá para falar o que ele pensa, o que ele acha, ele está lá para ensinar aquilo que a ciência, aquilo que a educação falou que é correto. E tem mais, como mãe de autista, eu tenho uma filha autista, por que eu defendo tanto o ensino da escola cívico-militar? Porque ele é um ensino direcionado. Ele é um ensino exato, ele é um ensino que ele pega aquele contexto e mantém, e para autista isso é muito importante, que não tenha mudança, que não tenha variação. Isso é muito importante. Então, para você, cidadão que está nos ouvindo, infelizmente Campinas barrou esse projeto, está lá na mão do secretário, que não sei por que cargas d'água não quer implementar uma escola cívico-militar em Campinas. Acho que ele deve pensar que ele é rei ou manda alguma coisa, sendo que ele é, sim, funcionário do contribuinte, do cidadão que paga imposto. Eu quero uma escola cívico-militar e eu conheço várias outras pessoas que também querem, mas infelizmente a nossa voz não é ouvida e é muito importante que nós tenhamos parlamentares sérios que são comprometidos com o povo, com a população, que são representantes e vão colocar ali aquilo que o cidadão realmente precisa e merece. Nós pagamos impostos, nada é público nesse país e nada é de graça. Então você merece qualidade e é isso que nós queremos oferecer para você. O modelo cívico-militar é reconhecido pela própria POESP como um dos melhores modelos que pode ser implementado na educação chamada pública hoje aqui do nosso país. Ó, a Marielza Santos, ela, boa noite, bom programa. Então é Marielza Santos, vamos ver quem mais aqui. Conhece? Conheço, um abraço, Marielza. Tá aí com você. Dorian Botelho também tá mandando aqui um boa noite pra gente. O Fábio Ruel também está aqui. Ed, tá um Ed invocado aqui, Capelli. Beatriz também está com a gente. Milena. Paulo Machado 82 também aqui mandando um boa noite. Marcos Moreira também mandando um boa noite pra gente. Larissa Cristina. E, ó, o seu xará aqui, José Carlos Aparecido. Dani, fala para o pessoal que está assistindo o seu número como candidata a deputado e o partido. Ah, claro, eu até trouxe, né, para vocês verem, não precisa nem falar. 28444. Eu estou, né, candidata pelo partido PRTB. O PRTB aqui de Campinas, onde o presidente é o Rogério Parada. Agradeço a oportunidade, agradeço por ter me dado a legenda e espero estar lá honrando o cidadão pagador de impostos, porque eu serei representante de vocês e eu quero estar junto com vocês, aprovando aquilo que é de interesse e pelo que você paga aqui no estado de São Paulo, na região metropolitana de Campinas, a qual Valinhos, Vinhedos faz parte. Então, assim, para mim é uma honra ter o seu voto e eu tenho certeza que vai ser o voto mais útil da sua vida. Beleza. Ó, e tem o Dionísio aqui, tá com a gente também, tá mandando um olá. Grande Dionísio. Dionísio, ele é figura carimbada aqui. É de carteirinha, cliente de carteirinha. Carteirinha. O Dionísio é a fera. Um abraço, Dionísio. Valeu. Dani, você comentou que você tem um filho que é autista. Tenho. Uma causa autista. Como que você vê no nosso país? Então, infelizmente, eu vejo muitos políticos abraçando a causa, mas não trabalhando efetivamente nela. É muito fácil você chegar aqui, eu vou defender os autistas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas você não vive. Você não sabe que o pai e uma mãe de autista, eu falo crianças também com deficiências mentais, porque a gente pode colocar na mesma linha, passa, sofre. Eu tive que cancelar o convênio da minha filha. E nesse sentido eu falo para você, José, que eu sou roubada 2 vezes, porque eu pago imposto para manter o SUS, que não é gratuito, é privado, porque é pago com o dinheiro do contribuinte, então não é de graça. Mas eu também tive que pagar um convênio para tentar dar uma qualidade no tratamento da minha filha. E nesse sentido eu falo que eu sou roubada porque eu tive que arcar 2 vezes. Infelizmente a pandemia veio, quebrou muitas pessoas, quebrou a mim também, né? Porque é difícil você manter. Eu tenho aí 3 filhos, um é autista, então eu tive que abrir mão do convênio. E é uma luta, né, para você conseguir um tratamento adequado para criança no SUS que você paga, que não é gratuito.
Infelizmente, os profissionais são escassos, os lugares muitas vezes são longe. A minha filha, ela está numa lista de espera numa excelente instituição, não vou citar o nome aqui em respeito, porque eu não pedi autorização para falar, mas é uma excelente instituição, mas ela está numa fila de espera. Enquanto isso, o tempo passa para ela e passa para mim. E a minha maior preocupação é, será que a minha filha vai ter o atendimento para que ela tente sobreviver nesse mundo, porque eu não sou eterna. Correto. Eu não sei quanto tempo ela vai viver depois que eu me partir. E essa é uma preocupação dela tentar chegar o mais normal possível. Ela é uma criança normal, mas ela pensa diferente, tem trejeitos diferentes, assimila as coisas diferentes. E eu só quero que ela seja uma cidadã funcional, primeiramente para ela, para que ela possa sobreviver nesse mundo. Mas, infelizmente, a gente não encontra isso. A gente encontra vários políticos, a gente encontra várias pessoas dizendo que eu amo, que eu abraço e tal. Até para você ter uma noção também, José, isso é novo. Por exemplo, nós não temos uma estatística de quantas pessoas são autistas no Brasil, porque o último censo foi em 2010, o censo está sendo realizado agora. Então, o ano que vem nós teremos a dimensão de quantas pessoas realmente sofrem do transtorno autista, do espectro autista e também de pessoas com doenças mentais e outros tipos de deficiência. Então a gente vai ter uma realidade o ano que vem e a gente tem que jogar um pouco mais para cima. Vamos supor, se são 100 mil pessoas autistas, tem que jogar um pouco mais para cima porque o IBGE não é fidedigno 100%. Sempre escapa alguém, sempre tem uma margem de erro para mais ou para menos, mas eu falo que para menos, né? Então, de 100 pessoas, a gente pode jogar em 120, 130 pessoas, num contexto, assim, numa porcentagem. E nesse sentido, eu quero trabalhar junto com o governador, que para mim será o Tarcísio, eu torço muito por ele. Eu quero trazer para a região metropolitana de Campinas, que envolve 90 cidades, um complexo hospitalar voltado para a saúde integral da mulher, com andares destinados a jovens, adultos, crianças, idosos, autistas e com problemas mentais. Aí você fala assim, Dani, mas deputado faz isso, faz obra? Não, eu não faço obra, mas eu posso trabalhar junto do projeto, posso estar dando indicação para o governador e o principal, posso destinar emendas parlamentares é dinheiro. Então eu posso sim, indiretamente, estar trabalhando para trazer esse complexo hospitalar para cá. Isso é muito importante, José, porque infelizmente a região metropolitana de Campinas, ela não tem um atendimento efetivo para esse cidadão. Nós ficamos aí divididos entre a maternidade, Unicamp, PUC, a Santa Casa de Valinhos, mas assim, não é um lugar fixo, você tem que ficar migrando. E se você tiver um complexo onde você pode atender toda a demanda, eu falo a demanda sim, no sentido integral, a saúde integral da mulher física, mental e social. Correto. Não é só a parte de exames para detecção de câncer, para detecção de endometriose ou problemas de fertilidade ou infertilidade ou abuso, né? Que as mulheres falam, é em todo sentido. E nesse complexo nós temos andares, locais destinados para atender essa população que precisa especialistas muito naquela isso. causa ali. E tem que ser especialista mesmo. Tem que provar ali, tem que fazer curso, nós vamos investir, capacitar o pessoal. Então vai ser assim, uma coisa incrível, nós vamos dar dignidade ao cidadão pagador de impostos, porque a família dessas crianças, jovens, adultos, autistas e com problemas paga imposto. Então merece de volta aquilo que ele investe. Aliás, o SUS deveria ter tapete vermelho para que o cidadão entrasse pelo tanto que ele paga por esse local. Só para você ter uma ideia, o PIB aqui da região metropolitana de Campinas ficou em 528,8 bilhões de reais. Só Campinas foi 146,26 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2021. E sabe quantos por cento é destinado para a saúde? 7%. Desse total, apenas 7% é destinado para a saúde. Gente, isso é uma verdadeira tapa na cara do cidadão. Nesse contexto inteiro, 7%? Poxa vida, pega a sua nota aí quando você vai no mercado, quando você vai na farmácia, quando você vai comprar alguma coisa. Veja o tanto de imposto estadual, porque é um dos maiores, é o estadual, depois o municipal, e você é tratado desse jeito. Esses dias, José, eu fui lá meus 2 filhos ficou doente, eu vim aqui na UPA de Valinhos, que como eu moro bem na divisa, eu fico mais em Valinhos.
E assim, é uma vergonha. Cheguei lá, meu filho estava muito ruim, fez o exame de Covid, graças a Deus não era, estava com suspeita de pneumonia, ele teve que fazer raio-x. Só que o raio-x da UPA, aqui infantil de Valinhos, está quebrado. Sabe o que eles tiveram que fazer? Tiveram que chamar uma ambulância para levar meu filho até a UPA adulto, para tirar um raio-x. E sabe o que isso gera? Gasto. Sabe quanto que você gasta nesse transporte de vai e vem? E outra, e se tem, não dizendo que meu filho não estava grave, mas se tem alguém acidentado, alguém que está passando por algum problema grave e a ambulância está destinada ao meu filho, essa pessoa morre. Então, prefeito, secretário de Valinhos, que vergonha, hein? Que vergonha, hein? Cidadão pagando imposto e lá na UPinha, criança, não tem raio-x? Ele tem que ir para outro lugar? E detalhe, quando eu fui lá na adulto, um funcionário de lá, não vou citar nomes, não sei se é homem, se é mulher também, não vou falar, falou assim que eles tiraram o técnico de raio-x da UPinha porque não tinha necessidade. Não tem necessidade? Veja os altos índices de internação infantil, principalmente por doença respiratória. Que vergonha, e pode ter certeza que vários desses aí, que se diz representante do povo, principalmente aqui de Valinhos, vão pedir seu voto, mas não tem vergonha na cara de dar aquilo que você paga. Não é favor, não é gratuito, é merecimento, você paga, você investe nisso. E voltando nesse assunto, lá no centro de saúde de Campinas, meu filho teve que tomar antibiótico, amoxicilina, antibiótico de amplo espectro e comum. Fui lá para a médica falou assim, olha, eu vou passar para você a amoxicilina, porque você pode estar retirando no centro de saúde. Ok, né? Cheguei lá, qual que foi a minha surpresa? Não tem. Aí eu perguntei para a atendente, eu falei assim, mas não tem esse mês? Vai chegar quando? Ela falou, não tem desde janeiro. 10 meses sem amoxicilina. Vergonha, Dário, sabe? O senhor é médico. Vergonha, vereadores de Campinas que dizem que são representantes aí do povo e muitos deles são candidatos a deputado estadual. Vergonha, 10 meses. As crianças vão morrer de doença que matava no século XV, XVI, dor de garganta, febre? E a mãe que não pode comprar? Eu tive que comprar 2 caixas. Graças a Deus, Deus me deu condição de comprar. Mas e se eu não tivesse condição, como que eu ia cuidar do meu filho? Como que eu ia tratar ele? Remédio do centro de saúde não é de graça. É pago pelo cidadão pagador de impostos. Não é gratuito, é mantido por eles. E vocês são uma vergonha. E nesse sentido, eu quero muito ser a representante de vocês, porque eu vivo esse contexto que vocês vivem. E nós precisamos de verdadeiramente representantes na Alesp, que cobrem também o prefeito, que cobrem também o vereador, que seja um porta-voz, que ouça a população, que os mantém. Porque a população mantém todo o poder legislativo, executivo e judiciário. Sem a contribuição, sem o imposto da população, não existe país, não existe governo. E que vergonha, né? A maioria não representa aqueles que eles juraram representar quando pede seu voto. A Marielza Santos, estamos contando com você. Infelizmente, nossos representantes atuais nos deram as contas. Só nos resta tirarmos de lá e contar com sua ajuda. Obrigada. E o Dionísio, ele vai além aqui. Ele comenta o seguinte: tem que ter uma escola especial só para autistas. Hoje eles ficam na escola com uma professora só para ele. Mas dentro da sala de aula tem 30 alunos ou mais. E outra professora fica impossibilitada de dar aula 100%, citação complicada, ele fala aqui, ele comenta. O que você acha do comentário dele? Olha, Dionísio, eu concordo, é o Dionísio, né? Isso. Eu concordo muito com você. A gente tem, sabe, essa porcaria chamada socialismo e chamada inclusão. A inclusão você não força, ela vem naturalmente. Como mãe de autista, eu tenho essa preocupação, sabe por quê? A minha filha não gosta de ficar no meio de pessoas. Ela não gosta de voz alta, ela não gosta de ninguém fazendo barulho na cabeça dela. E numa classe aí com 30 alunos, o que acontece? Não, mas a gente tem que incluir sua filha porque ela é humana. Ela é humana. Mas por que minha filha tem que sofrer desse jeito, sendo que o espectro autista dela é outro sentido? Nesse sentido, eu concordo com você. A inclusão que vocês aí da Secretaria da Educação estão pregando é errada. Vocês não ouvem a voz do povo, da mãe, do pai, que tem filhos assim.
A inclusão, ela acontece naturalmente. Sabe como que ela vai acontecer? Realmente, Dionísio, eu concordo com você. Tendo uma educação especial, uma escola preparada para isso, a minha filha vai se desenvolver muito além do que ela se desenvolveria nessa falsa inclusão, e ela vai poder, sim, ser uma cidadã contribuinte com as suas obrigações e também com os seus deveres. Eu concordo muito com você. Essa inclusão que eles pregam não presta para nada e dá nojo. Ao contrário, faz com que a criança regride, com que ela sofra bullying e assédios dentro da escola. Porque ninguém entende. Se eu que sou mãe já acho difícil, imagina uma criança que não está preparada para esse contexto. Aí você vai criticá-la, condená-la, a família? Eu acho que não. Nesse sentido, eu concordo muito com você, viu, Dionísio? E a gente até prepararia professoras com capacitação melhor para estar lidando com essas crianças. Porque é complicado, gente. Eu falo porque eu sou mãe, tem dia que eu falo com a minha filha, não sei nem se ela me entendeu, não sei nem se ela tá me ouvindo, em que mundo que ela tá. Capelli, daqui a pouquinho a gente tá com 1 minutinho, acho que era bacana até depois deixar a Dani fazer as considerações finais, mas antes eu queria falar que essa primeira meia hora a Dani foi entrevistada, mas daqui a pouquinho tem uma outra candidata, a gente cumprindo o nosso papel, dando espaço para todos os candidatos aqui na VV8. Daqui a pouquinho tem uma outra candidata que vai conversar com a gente e dar o ponto de vista dela também. Então a primeira meia hora foi com a Dani, a segunda meia hora agora é com a outra candidata que vai estar falando com a gente aqui, tá certo, Capelli? Correto. Aí acho que a Dani era bom dar as considerações Das finais. considerações. Bom, o que eu quero, eu tinha mais 2 pautas para falar, Pode que é a transparência, né? Que o cidadão não tem em relação ao dinheiro que ele investe, né? O seu imposto, ele não sabe onde é gasto, ele não sabe onde é gasto, onde é investido, ele só sabe que tem que pagar. Campinas mesmo tem aí 3 empréstimos, prepare seu bolso para o ano que vem, porque o imposto vai ser pesado. E na questão das armas também, eu defendo posse e porte de armas para mulheres, incentivo elas a terem. Em Campinas, 105 medidas protetivas são feitas por dia. Se uma mulher tivesse acesso a posse e porte de armas, será que a violência seria tão grande? O que você quer ter dentro da sua bolsa? Uma medida protetiva ou uma arma para se defender? Aí eu deixo para você pensar. E falando nesse sentido, eu peço a você uma oportunidade. Nós temos muitos políticos profissionais, mas não temos representantes de fato do cidadão, do pagador de impostos, do paulistano, do brasileiro. Muitos vão vir aqui e também vão usar a mídia te prometendo mundos e fundos e não vão cumprir nada. Tudo que eu disse aqui é aquilo que eu desejo fazer para você, representante, porque eu passo o mesmo que você passa. E eu sei o quanto dói e o quanto sofre. Por isso, nesse sentido, eu peço a você uma oportunidade de verdadeiramente ser seu representante e fazer com que o artigo 1 da Constituição do Brasil, que apesar das falhas ainda é a nossa Constituição, seja cumprido. Todo o poder emana do povo através dos seus representantes eleitos. Gostaria muito de ser eleita por você. Vai ser o voto mais útil que você vai ter na sua vida e verdadeiramente estarei ali para ser os seus ouvidos e a sua voz para que você que não pode falar. E sou, sim, defendo o atual governo por vários motivos. Um deles é a questão econômica. Nós somos o único país do mundo em deflação. Pode pesquisar no Google onde você quiser. Nós estamos saindo aí de uma pós-pandemia no alto, enquanto todos os outros países estão aí caindo. Se você não sabe, a Nasdaq, que é uma das principais rendas de bolsa de Nova York, fechou negativo 5%, do maior país do mundo na questão capitalista, que é os Estados Unidos. Então, nesse sentido, eu peço para você uma oportunidade. Sou de partido pequeno, não tenho muito dinheiro, não tenho recursos assim para sair distribuindo santinhos, para bater de porta em porta, para visitar várias cidades, mas eu tenho as plataformas digitais. Agradeço a oportunidade da VV8, que é um canal muito legal, que dá espaço pra gente que é pequeno, e através daqui quero estar pedindo para você o seu voto, a sua confiança, para estarmos juntos construindo uma cidade, estado e país incrível. E eu quero transformar a saúde da RMC de tal maneira que ela vai servir de exemplo para o Brasil e para o mundo, e todos vão falar: que saúde, hein? Tenho orgulho de pagar o meu imposto. É caro,
mas ele volta para mim. Então, nesse sentido, tá aqui o meu número, né? Para você não esquecer, fiz até um banner para você estar lembrando. E mais uma vez agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui falando com vocês, viu? Tchau, tchau. Obrigado, Dani. Obrigado, Juninho. Obrigado a você que esteve com a gente até agora. Até logo. Daqui a pouquinho a gente volta. E eu queria que o senhor mandasse um recado para todos nós, Major Jaime, né, que o senhor conhece bem. Espero que o braço dele esteja bom. Ah, tá bom, o braço dele já ficou bom, Já viu? ficou bom, né? E eu Então tá bom. quero que o senhor mande um recado lá para Vamos lá. Campinas, que está com o senhor. Pessoal de Campinas aí, grande abraço. Até onde eu comecei minha trajetória profissional. Major Jaime aí, grande abraço. Espero que seu braço aí esteja 100%, né, que você esteja plenamente recuperado. Dani Brasil, olha, parabéns aí pela luta. Primeiro, política de autista a gente precisa ter, porque se a gente detectar nas primeiras idades o autismo, a gente vai conseguir, no final das contas, trabalhar esse autista, e quanto mais a gente trabalhar nos primeiros anos, mais independente ele será. Todo autista tem dons, tem talentos, e a gente só precisa trabalhar desde cedo, diagnosticar rápido, para que a gente possa dar uma estrada e uma vida normal, né, com muita independência, com muita autonomia. Então, política pública para o autismo é fundamental. E a segunda coisa, escolas cívico-militares, que são exemplos, trazem disciplina para dentro da sala de aula, e a disciplina, obviamente, vai estar intimamente relacionada a resultado. Então, contem com a gente. Grande abraço a todos, Dani Brasil, Major Jaime, toda a região aí de Campinas. Muito obrigado pelo carinho e um grande abraço. Obrigada, ministro. São Pedro. São Pedro, um abraço para São Pedro. Pedro, água de São Pedro. Isso. Obrigada, Deus o abençoe. Estamos Obrigado, orando. gente. Viu? Obrigado. Obrigada.